Da tribuna da Câmara, o deputado Cabo Gilberto Silva lembrou que, enquanto os parlamentares aproveitavam suas férias, houve 2 invasões da Polícia Federal ao Congresso Nacional desde o início deste ano. Ele apontou que, apesar do absurdo, as violações às prerrogativas dos parlamentares não foram tratadas pelas lideranças. Cabo Gilberto Silva disse: iniciamos o ano de 2024 com péssimas notícias. Mais uma vez, a Polícia Federal invade o Congresso Nacional por 2 vezes consecutivas, mesmo já tendo feito isso lá atrás no Senado Federal. Mas eu fico observando as pautas de prioridade dos líderes. É muito fácil cobrar apenas do presidente da Câmara ou presidente do Senado. A responsabilidade é de todos nós, sem exceção. Todos os 594 parlamentares têm responsabilidade na desmoralização completa do parlamento. Os senhores não andam em aeroportos, nas rodoviárias, nas ruas, falando com a população? Os senhores estão vendo o que o povo está falando, não? O deputado explicou que a população vem dizendo que não vê motivos para votar em parlamentares, tendo em vista que o Congresso é atropelado pelo Supremo e, assim, se torna um caríssimo penduricalho que não defende nem as próprias prerrogativas e muito menos os interesses da população. Cabo Gilberto Silva disse: a grande maioria dos parlamentares está totalmente desmoralizada. Essa é a grande verdade. Doa quem doer, essa é a verdade hoje no Brasil. Onde se passa, a população fala: para que eu vou votar em deputado? Para que eu vou votar em senador se temos a Suprema Corte que está decidindo por todos nós? Cabo Gilberto Silva exemplificou com a questão da desoneração da folha de pagamento, lembrando que o Congresso aprovou a prorrogação, Lula vetou, o Congresso derrubou os votos e o governo simultaneamente editou uma medida provisória e recorreu ao STF. O deputado disse: o que foi que o desgoverno Lula fez? Editou uma medida provisória para desmoralizar o parlamento. E o que ele fez concomitante a isso? Entrou com ação onde? Nos amiguinhos dele, que fizeram aquela coligação muito forte, TSE, PT mais STF. O deputado questionou a submissão dos parlamentares à tirania e disse: é uma vergonha o que está acontecendo em nosso Brasil. Eu ainda não entendo como existe parlamentar que não fica constrangido com a atual situação. E aí eu pergunto aos senhores, para acabar de desmoralizar o parlamento, fechar a chave e entregar à Suprema Corte, se o STF, de uma canetada, decidir que o veto derrubado pelo Congresso Nacional é inconstitucional, o que é que os senhores vão fazer? Vão continuar com essa cara de paisagem, como se nada tivesse acontecido? Cabo Gilberto Silva afirmou: o que está acontecendo na democracia brasileira é um escárnio. É um escárnio. Eu ainda não entendo como existem parlamentares, senadores e deputados que continuam agindo como se nada estivesse acontecendo e como se estivéssemos numa normalidade democrática. Nunca o Congresso Nacional foi tão atacado como ultimamente. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida
e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 31 meses, jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba. Tem a palavra, Vossa Excelência. Senhores parlamentares, desejo um excelente ano de trabalho a todos, sem exceção, mas iniciamos o ano de 2024 com péssimas notícias. Mais uma vez, a Polícia Federal invade o Congresso Nacional por 2 vezes consecutivas. Já tinha feito isso lá atrás no Senado Federal e eu fico observando as pautas de prioridade dos líderes. Porque é muito fácil, deputado Alfredo, cobrar apenas do presidente da Câmara ou do presidente do Senado. A responsabilidade é de todos nós, sem exceção. Todos os 594 parlamentares têm responsabilidade na desmoralização completa do parlamento. Os senhores não andam em aeroportos, nas rodoviárias, nas ruas falando com a população. Os senhores não estão vendo o que o povo está falando, não? Para que eu vou votar em parlamentar? Para que eu vou votar em deputado federal? Para que eu vou votar em Senado Federal? Se a Suprema Corte Brasileira está atropelando as funções do Legislativo e fazendo o que é para os parlamentares fazerem. E os senhores continuam. E eu digo aqui, senhores, senhor presidente, não é generalizando a casa, obviamente, mas a grande maioria dos parlamentares estão totalmente desmoralizados. Essa é a grande verdade. Doa quem doer. Essa é a verdade hoje no Brasil. Onde se passa, a população fala: para que, repito e insisto, deputada Bia, para que eu vou votar em deputado Luiz? Para que eu vou votar em senador? Se temos a Suprema Corte que está decidindo por todos nós. Ou é alguma mentira que eu estou falando aqui? Perderam a desoneração da folha em 17 setores da nossa economia, bem como os mais de 5 mil municípios que existem no nosso país. Aí o que foi que o desgoverno Lula fez? Editou a medida provisória para desmoralizar o parlamento. Aí o que foi que ele fez concomitantemente a isso? Entrou com a ação aonde? Nos amiguinhos dele que fizeram aquela coligação muito forte. PSE, PT, mais STF. Eu estou falando uma besteira aqui. O que foi que o atual presidente do Supremo Tribunal falou no evento da UNE? Nós derrotamos o bolsonarismo. Então isso é uma vergonha o que está acontecendo no nosso Brasil. Eu ainda não entendo como tem parlamentar que não fica constrangido com a atual situação. Aí eu pergunto aos senhores, para acabar de desmoralizar o parlamento, fechar a chave e entregar a Suprema Corte. Eu estou dizendo, se ouvindo o cara. O STF de uma canetada decidir que o veto derrubado pelo Supremo Tribunal, pelo Congresso Nacional, é inconstitucional. O que é que os senhores vão fazer? Só para concluir, senhor presidente. Vão continuar com essa cara de paisagem, como se nada tivesse acontecido. Eu falei aqui quando pegaram o deputado do PSOL e colocaram 1 milhão de multa contra ele. Nós defendemos ele aqui, porque temos que defender as prerrogativas.
temos que defender as prerrogativas do parlamento, que aí cabe a discussão de A, de B, de C. Agora, irmãos, o que está acontecendo na democracia brasileira é um escárnio. É um escárnio. Eu ainda não entendo como tem parlamentares, senadores e deputados que continuam agindo como se nada tivesse acontecendo e como se tivesse uma normalidade democrática. Nunca o Congresso Nacional foi tão atacado como ultimamente. Muito obrigado a todos. Eu quero me solidarizar mais uma vez com o deputado Carlos Jordi e falar que o parlamento está acovardado o que está acontecendo na atualidade. Não vivemos em uma normalidade democrática. Foram 2 parlamentares que tiveram seus gabinetes invadidos pela Polícia Federal por determinações ilegais e inconstitucionais, rasgando a Constituição Federal, senhor presidente. Como também o vereador Carlos Bolsonaro. Isso é um atentado à democracia e perseguição. Não existe democracia salutar nem normal quando o líder da oposição tem sua casa invadida por provas fraudadas. Sequer aquele cidadão estava aqui nos atos do dia 8, os atos de vandalismo. Então, minha solidariedade é o Carlos Jordi, líder da oposição. Não foi só ele que foi atacado, e sim os 594 parlamentares, quando o líder da oposição tem a Polícia Federal na sua casa. Uma vergonha para a democracia brasileira.